Acompanhem aqui, porque a gente fez uma entrevista muito relevante com Glauber Braga ontem. Vamos ver juntos. Tá certo. Glauber, você classificou o projeto do Arthur Lira, que pode caçar de uma maneira mais sistemática o mandato de deputados, como um verdadeiro AI-5. Teu mandato está em risco? Como é que está a situação? Como é que você está sentindo a temperatura do Congresso? E como é que foi a aprovação desse PL ontem? Está em risco. Eu sou bastante sincero, eu estou sentindo a minha cabeça sendo entregue numa bandeja para o Arthur Lira. Agora, assim, com a falsa expectativa de alguns de que isso se volta só contra mim. Hoje se volta contra mim, amanhã se volta contra outros parlamentares de esquerda, porque os da direita e da extrema-direita têm as relações de sustentação de poder com ele e ele vai continuar blindando. Agora, se eu, aqui nessa entrevista, repito o que eu sempre falo, de que se trata de um AI-5 do Lira, de que a gente não pode deixar de fazer as denúncias do kit robótica, do projeto de poder exercido por Lira, que fez com que um dos seus assessores mais próximos fosse pego com uma bolada de dinheiro na liderança do PP, como estou fazendo agora. Sabe o que pode acontecer, Pedro? O quê? Aprovada essa matéria hoje às 16 horas, ele pode reunir a mesa diretora de noite e me afastar de maneira cautelar no mesmo dia. Então, se é uma espada permanente na cabeça dos parlamentares que fazem o enfrentamento ao Lira. É isso que eles querem impor. A turma que está com a ilusão na esquerda mais ampliada ou na centro-esquerda que isso vai ser para deter deputado bolsonarista, está assim, sendo muito inocente, né? Porque os casos dos bolsonaristas vão ser tratados diretamente por Valdemar e companhia, junto ao Lira, para facilitar a eleição do presidente da Câmara, que ele apoia. Como já acontece. Os deputados de extrema-direita que auxiliaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro estão com os procedimentos parados na mesa diretora da Câmara desde o ano passado. Carla Zambelli, né, deputado? Turma. Por exemplo, agora, processo contra mim no Conselho de Ética sempre correu rapidinho. Então, por que ele vai mudar esse comportamento agora, responsabilizando e enquadrando a extrema-direita como a ilusão de alguns parlamentares da centro-esquerda, da esquerda mais ampliada, está encarando? Hoje, o alvo sou eu, amanhã é outro deputado de esquerda. Eu dou mais um exemplo objetivo. Lembra quando a deputada Juliana Cardoso disse que quem tinha votado a favor daquele projeto do marco temporal era assassino? Sim. Foi o próprio Lira que articulou a entrada contra ela no Conselho de Ética. Se ele já tivesse esse poder de afastamento cautelar, ela teria sido afastada. Meus parabéns à deputada Juliana Cardoso, que votou contra a urgência dessa matéria no dia de ontem. Né? Está coberta de razão. Então, nós não podemos encarar isso com inocência. Isso é um instrumento de ampliação do poder do Lira que vai se voltar, evidentemente, contra a esquerda. E já está se voltando, né, Glauber? Porque nesse caso do kit de robótica, no caso de denúncias que envolvem o Arthur Lira, ele censura também, ele e o Centrão censuram a própria imprensa, né? O trabalho da imprensa livre não está sendo acompanhado justamente pelo poder de fogo que o Congresso ganhou com esse Obrigado, sujeito. Solange. E os jornalistas, às vezes, diz, até por conta dessas iniciativas, né, judiciais para calar a imprensa, algumas vezes diz para a gente o seguinte: mas vocês têm imunidade parlamentar, pode falar. Os deputados, os parlamentares, o que eles querem impor é uma censura prévia aos próprios deputados para que os deputados também não falem. E por que eu sinto com a minha cabeça sendo entregue numa bandeja? Porque eu não vou parar de falar. Aí que está. Ah, Glauber, você está preocupado com o que já aconteceu? Não, a minha preocupação não é com o que aconteceu. A minha preocupação é que com o contraponto e enfrentamento que eu faço à Lira de maneira cotidiana e que não vou deixar de fazer, evidentemente, a perseguição vai ser evidente. Ele já disse da cadeira de presidente da Câmara que não queria me ver naquele plenário. Agora ele tem uma oportunidade delegada por mais de 300 deputados na votação dessa urgência para, de maneira cautelar, me afastar.
E, deputado, você fala que essa a centro-esquerda ampliada não percebe o problema desse projeto. Você qualificou ele como pior do que a ditadura militar. Explica para a gente qual que é essa comparação que você faz, além de AI-5. Não, eu não digo que é pior do que a ditadura militar, porque não dá para ter grau de comparação com o que foi o momento de ardito de 64 a 85, né? Que é um período nefasto da nossa história. Então, eu não faço essa comparação com o período da ditadura, porque eu acho que é incomparável o que foi vivenciado a partir da ditadura militar empresarial. Agora, nesse aspecto em específico de suspensão de mandatos parlamentares, no próprio AI-5, você tinha manutenção de estrutura de parlamentares com seu mandato cassado. Nesse caso, não tem manutenção de estrutura nenhuma. Ou seja, é suspensão imediata, feita no mesmo dia e com a suspensão de tudo aquilo que exercitava ou que servia de exercício do mandato parlamentar. Por exemplo, os trabalhadores que hoje estão no exercício do mandato junto comigo, imediatamente são mandados embora. Imediatamente. E eles não têm nenhuma previsibilidade para isso. A mesa diretora pode se reunir hoje e imediatamente as pessoas são mandadas embora. Nesse sentido, nem no AI-5 teve um grau de punição em relação aos mandatos parlamentares que desse tamanho poder para que esse tipo de coisa acontecesse, né? Esse é o grande Glauber Braga, ontem lá no DCM. Cláudia Filler, querida, bom dia, sejam bem-vindos, obrigado pelas contribuições, gente, faltam 90 pilas, quem puder nos ajudar aqui na Folha Democrata. Vamos ouvir também o que o Glauber falou na cara do Arthur Lira. Tem esse corte aqui excelente da mídia Ninja, que a gente vai mostrar aqui para vocês um trecho, porque o corte é meio grande. E vamos ver aqui o que o Glauber Braga falou a respeito do AI-5 do Lira. Vamos ver juntos. Os recursos para o plenário serão mantidos, serão conservados. Agora, nós temos casos e casos e casos que veio reiteradamente. Eu não quero fazer crítica a ninguém, porque o Conselho de Ética é também eleito, tem seu presidente, tem seus membros e segue a orientação, algumas vezes, dos seus líderes. Nós não temos tido, por A ou por B, eu não crucifico ninguém, nem ninguém é dono da verdade, respostas adequadas para o que está acontecendo. Com a Polícia Legislativa, daqui para frente, impedida de entrar no meio de uma discussão de dois parlamentares, vocês me ouviram, chegar às vias de fato. Se eles quiserem brigar, se acham que essa é a maneira de resolver, eles vão brigar. Ela vai proteger o parlamentar de problemas externos. Um parlamentar contra o outro. Se acharem que vão resolver nas vias de fato, eles vão chegar às vias de fato, porque a Polícia Legislativa não entrará mais nesse debate. Então, com essas alegações e num clima absolutamente amistoso, a mesa, depois de receber apelos de todas as possibilidades e todas as frentes, porque os problemas não estão num lado, nem no outro, nem no meio, eles estão em todos os lugares. Agora, as comissões onde estão havendo os problemas, aos presidentes das comissões, eu li mais anteriormente com a presidente Carol de Tone, presidente da principal comissão desta casa, onde se analisa todas as admissibilidades, constitucionalidades, da qual tive o prazer de ser presidente, e a todos os outros presidentes serão dados aos presidentes das comissões e do Conselho de Ética o que eles hoje não têm. É um controle mais rígido da atuação dos parlamentares nas comissões, no sentido de controlar a fala, de poder ser mais enérgico com quem faltar com decoro do que faltar com cumprimento do respeito da palavra do outro, nas comissões no plenário. Questão de ordem, deputado Glauber, e aí em seguida eu lerei o requerimento. Questão de ordem, a começar pelo mesmo artigo 15 que foi citado por Vossa Excelência, mais especificamente no parágrafo único. Vossa Excelência disse que citaram que essa seria uma decisão exatamente, do senhor quando é da mesa diretora. Professora, aliás, mas, Alan, pelo que eu saiba, o parágrafo único do artigo 15 não está sendo revogado. E ele diz, em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo bom dia, Xanda, ad referendum da mesa sobre assunto de competência desta. Para começar... Vamos ajudar no superchat, gente, para a gente manter essa luta pelo Glauber. Uma decisão de suspensão de um mandato seja feita exclusivamente pela decisão do presidente da Casa. Segundo,
Eu quero combinar aqui o artigo 95 do Regimento Interno com o artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que diz: a suspensão de prerrogativas regimentais aplicável ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 6 a 8 do artigo 5º desse Código será apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros. Quando há uma decisão em que a mesa diretora avoca a possibilidade de afastar um parlamentar... Olha aí. Eu peço, presidente, a sua atenção, porque é uma questão de ordem que está sendo formulada a Vossa Excelência. Quando a mesa diretora avoca a si a prerrogativa de dar uma decisão cautelar de afastamento antes do plenário, eu não tenho nenhuma dúvida que está tomando uma decisão flagrantemente inconstitucional. Sim. E que vai para além, inclusive, de atos em específico. Eu dou um exemplo. Eu, na tribuna, como faço, frente a frente, Eu acho que isso pode denominei essa matéria de AI-5 do Lira. Xanda, culpando Aí a eu esquerda, pergunto a Vossa Excelência, no meio de uma Vossa confusão como Excelência aquela baixaria pode que a gente viu. avaliar, então, que por eu ter denominado AI-5 do Lira, essa matéria seja passível de punição e de suspensão? Um parlamentar que fizer um debate político duro e que, inclusive, se coloque contra os interesses ou posições de Vossa Excelência, vai poder ser perseguido por Vossa Excelência e pela mesa diretora? E termino, presidente, e termino. Quem é que vai avaliar as representações contra o senhor